Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, História. Hoje nós vamos conversar sobre o processo de utilização e exploração do homem com a terra. Vamos falar desse tema bastante recorrente na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias no Enem. Beleza? Então sejam bem-vindos aqui, vamos iniciar a nossa aula, tá? Destaque para as imagens, aí ó, de mãos e pés todas levantadas. Essa imagem será o nosso símbolo, símbolo das aulas de Ciências Humanas e Histórias aqui do canal História para Vencer Vestibulares. História para Vencer Vestibulares. Então, toda vez que você acessar o YouTube, por exemplo, e se deparar com essa imagem, já sabe que é uma aula sobre história dedicada ao Enem. Mas vamos que vamos, olha só o que eu trouxe para todos vocês refletirem, pessoal. Prova de Enem é uma prova bastante reflexiva, tá? Que pede interpretação de texto e imagem. Então, a gente já começa de cara aqui com essa informação. E vejam só, primeiro observem as imagens. Nós temos aqui a sede do nosso Congresso Nacional e os indígenas, os povos originários do Brasil, fazendo alguma manifestação. E do outro lado aqui nós temos a geografia indígena, tá? Uma produção aí do professor Aturi Caiabe. E aí ele diz o seguinte: ser índio. Ser índio é viver diferente, enfeitado, andando pelado, cantando, vivendo na floresta, comendo comidas naturais. Ser índio é saber caçar de flechas e de bordura. Ser índio é viver na aldeia. Ser índio é ser um lutador. Ser índio é saber cantar músicas indígenas. Ser índio tem que viver com cabelo comprido ou cabelo curto. Ser índio não paga moda. Ser índio tem que fazer moitará, ou seja, arte. Ser índio é saber pescar de canoa. Ser índio é saber usar erva do mato. Ser índio tem que respeitar o espírito do pajé. Ser índio é respeitar as histórias que os velhos contam. Ser índio tem que ter sua semente própria para plantar. Ser índio tem que namorar muito para crescer mais, porque somos poucos. E aí, pessoal, é só uma reflexão. Façam essa análise, uma comparação dos povos originários da atualidade com o poema exposto aqui para você. Veja se consegue aí situar as reivindicações desses índios na poesia. Façam essa reflexão, porque é assim que a gente estuda história, de forma reflexiva e não através de memorização de conteúdos, beleza? Então, essa vai ser a nossa linha aqui no canal História para Vencer Vestibulares. Vamos que vamos aqui. Processos de utilização e exploração do homem com a terra. A origem do ser humano no continente americano. Bom, para a gente falar sobre essa primeira aula de processos de utilização e exploração do homem com a terra, nós não vamos privilegiar apenas com essa temática os povos originários brasileiros. Nós vamos falar também em aulas próximas sobre a exploração do uso e utilização da terra dos povos chamados de pré-colombianos, né, os astecas, incas e mais, e entre outras populações americanas. Vamos falar também dos processos de utilização e exploração do homem com a terra lá dos povos mesopotâmicos, perfeito? Então, você não perca as nossas aulas publicadas aqui no nosso canal, porque elas serão uma série onde a gente vai analisar as principais competências e habilidades para o Enem, abordando toda aquela matriz de referência do Enem, beleza? E aqui nós temos, especificando a América, a origem do ser humano no continente americano. Então, eu trouxe para vocês aí, ó, o mapa, beleza? O mapa
onde ele tem as hipóteses sobre a origem do homem americano. A origem do homem americano, será que esse homem surgiu no continente americano ou ele migrou, saiu de um continente, atravessou certo local ou remou até chegar às Américas, as ditas Américas da atualidade? Pessoal, quando a gente vai falar sobre a origem da humanidade, nesse caso, a origem dos povos originários americanos, não é tarefa fácil para o historiador. Por isso que o historiador ele vai buscar outras fontes de pesquisas, outras disciplinas ou outras ciências humanas e suas tecnologias. Então, a gente vai para a área de arqueologia, paleontologia, geografia, inclusive das ciências naturais, né? Inclusive a química, perfeito? Então, vejam só, aqui no nosso esquema, nós colocamos as principais hipóteses ditas e estudadas por esses cientistas, e aqui nós temos a primeira, quando ele diz que o homem americano não é autóctone, tá? Os povos originários não são autóctones. Bom, isso quer dizer o quê? Que ele não se originou aqui, perfeito? Numa visão mais evolucionista e não criacionista, estamos abordando agora, o homem não surgiu no continente americano. Prof, qual é a referência aí que eu tenho? Por que que os cientistas, os arqueólogos, por exemplo, e paleontólogos não afirmam categoricamente que o homem surgiu aqui? Pelo seguinte, pessoal, os fósseis humanos, né, os fósseis dos antepassados dos seres humanos, da espécie Sapiens, por exemplo, seus antepassados, se remete à África, ao continente africano. Então, por exemplo, nós temos os primeiros fósseis de hominídeos encontrados na África há mais de 4 milhões de anos atrás. Nós temos, por exemplo, o caso dos australopitecos, ok? E depois, nós temos aí fósseis de 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, 300 mil anos atrás, tá? Fósseis do gênero Homo, encontrado também no continente africano. O Homo habilis, o Homo erectus, tá? E o próprio Homo sapiens. Então, os fósseis eles são mais de 300 mil anos encontrados no continente africano. E o fóssil mais antigo que a gente encontrou aqui na América, ele não ultrapassa 12 mil anos. Perfeito? Pelo menos os fósseis aí ditos, né, estudados de forma oficial. Entenderam? Então, nós não temos o achado de um fóssil no continente americano mais antigo do que os fósseis encontrados no continente africano. Por isso, os arqueólogos e historiadores afirmam que o homem americano não é autóctone. Ou seja, pelo menos isso, eles entram em consenso, beleza? O outro diz aqui que homens e mulheres chegaram à América provavelmente pelo Estreito de Bering, o famoso Estreito de Bering. É que há mais ou menos 30 mil, 50 mil anos atrás, o planeta Terra estava resfriado, digamos assim, estava congelado, boa parte dele, e aí provocou a formação de pontes artificiais, de pontes de gelo na região onde vocês observem o mapa aí, entre Ásia e América, entre a Sibéria e o Alasca. Aí nós temos a formação de pontes artificiais de gelo, como vocês podem observar. Ok? Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Então, provavelmente, esses homens aqui saíram da Ásia e perseguiam as manadas ali de mamíferos que atravessaram também mais ou menos essa composição que eu estou fazendo aqui. Perfeito? E depois, também, eles teriam ultrapassado o Estreito de Bering, através do Mar de Bering mesmo. Então, outra ponte artificial aqui, no qual esses caras aí, esses primeiros seres humanos a ocuparem o continente americano atravessaram. Beleza? Então, nós temos aí a questão da travessia do Estreito de Bering. Show de bola? Bom, outros arqueólogos, eles acreditam também que a ultrapassagem desses homens da Ásia para a América, eles ocorreram em 2 momentos, de 30 mil a 20 mil anos atrás, e outros afirmam que foi entre 15 mil a 10 mil anos atrás. Então, em 2 levas migratórias distintas, perfeito?
Então, a primeira leva migratória, segundo alguns arqueólogos, como Walter Neves, né, o brasileiro lá da USP, ele acredita que nas primeiras levas migratórias passaram seres humanos de fenótipo negroide, beleza? E esses negroides, eles caminharam da América do Norte até chegar na América do Sul. Onde que nós encontramos fósseis de seres humanos antigos, americanos, que teriam aspecto negroide? Lá na região das Minas Gerais, galera, no município de Lagoa Santa, onde foi estudado o fóssil, o crânio, né, de uma mulher, né, um crânio feminino, e por formação facial, através da ajuda da computação, né, da tecnologia e tal, eles entram em consenso, esses arqueólogos brasileiros, que Lucy, né, o apelido que esse fóssil recebeu, Lucy, Luzia, né, Lucy é o Australopithecus lá do continente africano, que Luzia tinha um fenótipo negroide, beleza? Tranquilos? Ok? Porém, a maioria dos seres humanos americanos originários, os povos originários, eles têm o fenótipo amarelo, certo? Eles têm um fenótipo muito parecido com os povos asiáticos. E aí o Walter Neves defende que os povos com o fenótipo asiáticos, digamos assim, eles teriam vindo para a América utilizando o Estreito de Bering mais recente, de uma época mais recente do que os negroides, beleza? Bom, é isso aí. Os outros caminhos, ou seja, outros arqueólogos, eles vão defender a tese de que alguns povos originários, seus ancestrais, chegaram ao continente americano atravessando o Pacífico, pelas correntes malaio-polinésias. Então, a gente tem aqui as viagens pelo Pacífico, chegando no sul da Argentina, na costa do Chile e até mesmo no Peru, perfeito? Pela costa peruana, certo? Então, você tem aí um outro caminho, certo? Mas, professor, caramba, não seria muito remo para um cara só, uma família? Não, galera, como a gente fala que nesses tempos de 50 mil a 10 mil antes de Cristo, o planeta estava mais frio. E aí, as placas de gelo do hemisfério sul, elas avançaram, vamos dizer assim, para o norte. Então, toda essa linha aqui vermelha que eu estou fazendo estaria congelada. Então, esse avanço dessas calotas de gelo do sul para o norte teria o quê? Rebaixado o nível dos oceanos, segundo as hipóteses aí dos arqueólogos, por exemplo. E aí se formaram várias ilhas, certo? No Oceano Pacífico. Então, por uma questão de sobrevivência, esses seres humanos antigos, eles eram caçadores, coletores e pescadores, então eles aproveitaram ali no momento em que o nível dos oceanos estava baixo e faziam as suas migrações de ilha em ilha à procura de sua sobrevivência, beleza? Utilizando a pesca até chegar no continente americano, saindo da Oceania, por exemplo, chegando no continente americano. Perfeito? Então é isso aí. Depois de 10 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, o planeta Terra se aquece novamente e as calotas de gelo elas vão recuar para onde nós a encontramos hoje. Ok? Então, as calotas de gelo do hemisfério norte, elas recuam do sul para o norte, saindo de cima da Europa, da América do Norte, por exemplo, e vai lá para a área da Groenlândia, né? E as calotas de gelo saem do sul do continente africano e do continente australiano e sul-americano também, e recuam mais para o sul. Beleza? E o que aconteceu com o nível dos oceanos? Ele teria aumentado. Daí não estava mais para atravessar no remo. Beleza? Bom, aí aqui nós temos a bióloga Daniela Maria Ribeiro. Ela diz assim, que através de pesquisas genéticas encontrou semelhanças entre indígenas do sul do Pará com as populações asiáticas. Então, ela fez o teste genético comparando aí o DNA dos povos indígenas do sul do Pará com alguns elementos, alguns povos asiáticos, perfeito? E encontrou ali muita aproximação genética. Então, ela está corroborando, por exemplo, que esses povos originários têm seus ancestrais vindo da Ásia, ou pelo Estreito de Bering, ou pelas viagens do Pacífico. Perfeito? Show de bola? Então, nós temos aí
né, a explicação dessas pessoas que chegaram ao continente americano e vão desenvolver o seu processo de utilização da terra, né? A utilização da terra, ok? E aqui nós temos as hipóteses sobre as origens dos povos indígenas, dos nossos povos indígenas. E veja o que eu trouxe aí para vocês, de novo, ó, aqui, ó, na imagem, ó. Antes de Cabral, a nossa pré-história, pré-história aí entre aspas. Índios craiões, da aldeia Rio Vermelho, observam em 2004 pinturas rupestres feitas há milênios, 25 mil anos atrás, por aí, né? 25 mil. A historiadora e arqueóloga Nied Guidon, ela acredita que a ocupação no Piauí, no Nordeste, foi em torno de 50 mil anos atrás, mas é uma hipótese, tá? Bom, por seus antepassados no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então, esses indígenas aí foram levados para lá observar essa arte rupestre. E aqui nós temos, galera, pesquisas arqueológicas da década de 70 afirmam que a ocupação da América ocorreu entre 20 a 30 mil anos atrás. Nied Guidon, ela estudou ali restos de fogueira, fez teste de carbono 14, e ela constata ali a presença de homens há mais ou menos 50 mil. E esses seres humanos, esses originários do Brasil, eles teriam atravessado o Atlântico, saindo da África, chegado no Nordeste pelo Atlântico, beleza? Bom, pesquisas arqueológicas no Brasil foram iniciadas no século XIX pelo dinamarquês e paleontólogo Peter Land, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, onde ele encontrou os achados, que foram datados de 11 mil anos, perfeito? De mais ou menos aí 11 mil anos. Antes, se acreditava, né, que os hominídeos, ou os seres humanos antigos, mais antigos, né? Hominídeo significa assim, aquele que pertence à família biológica dos seres humanos, como os australopithecus, por exemplo, tá? Enfim, e os homo, né, os sapiens, habilis e tal. Então, seriam esses caras aí, que pertencem à família biológica dos seres humanos. Então, antes acreditava que o sítio arqueológico mais antigo era o de Clovis, lá no Novo México, nos Estados Unidos, ok? Foram encontrados pontas de lanças, restos de seres humanos que datavam ali de 9 mil. Então, acreditava que os hominídeos, ou melhor, que os povos originários mais antigos do continente americano fossem os norte-americanos. Mas, depois, estudaram Lagoa Santa e encontraram fósseis mais antigos do que os de Clovis. Aí isso virou arqueologia de cabeça para baixo, americana. Porque lá na década de 90, foi estudado o crânio de Luzia, e aí Luzia tinha um fenótipo negroide. Perfeito? Aí você vai ter que lembrar que a gente citou anteriormente, que segundo Walter Neves, né, tivemos duas ondas migratórias pelo Estreito de Bering. Uma mais antiga, os negroides, e as mais recentes seriam os asiáticos. Beleza? E aqui nós temos, né, o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, que se refere à imagem da década de 70, estudada pela Nied Guidon. Foram encontrados fósseis de plantas que evidenciam uma densa floresta tropical habitada por cavalos, tigres dentes de sabre, lagartos, capivaras, preguiças e tatus gigantes. Foram encontrados aí mais de 25 mil figuras rupestres. Perfeito? Então vejam que a utilização do espaço americano não foi feita inicialmente pelos povos que os portugueses encontraram no litoral brasileiro, atual litoral brasileiro, e sim por um grupo, certo, de seres humanos mais antigos, que provavelmente viveram aqui de 25 mil até a chegada de Pedro Álvares Cabral na Bahia. Então vamos que vamos. A exploração do homem com a terra, os primeiros habitantes do Brasil. E observe aqui no mapa também, a gente não traz aqui as informações, as figuras para enfeitar o teu esquema. Isso é importante, você ter um repertório de imagens para quando chegar uma questão do Enem com imagens, você já saber analisar e gabaritar a questão. Olha só, começando pela América do Norte, lá em cima, beleza? Aí nós temos o sítio arqueológico de Clovis, no Novo México. Tá? Antes que se acreditava que os seres humanos mais antigos, viveram nessa região de Clovis. Perfeito? Porém,
acharam fósseis mais antigos em Lagoa Santa, nas Minas Gerais, certo? Então, os americanos mais antigos se encontravam no Brasil. Aqui no Pará nós temos a Caverna da Pedra Pintada, em Taperinha, então é um outro sítio arqueológico, mostrando, comprovando aí a presença de seres humanos na Amazônia também, tá? Os povos indígenas antigos da Amazônia, e o do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, aquele que nós vimos os indígenas visitando em 2004 na imagem anterior. Show? E aqui, organizavam os primeiros habitantes do Brasil, sua utilização e exploração da terra. Organizavam-se em pequenos grupos nômades que depois começam a praticar a agricultura, saem da Amazônia, saem da Amazônia e vão se espalhando pelo resto do Brasil. Pô, prof, aí tu forçou, eu não acredito nisso não. Os caras saíram da Amazônia e foram para as outras regiões do Brasil. Deixa eu te explicar essa possibilidade. Primeiro, se caso um grupo de seres humanos saem do continente norte-americano e vem para o Brasil, pegando isso como referência, observando o mapa, aí você fala assim, pô, então eles vieram pelo México, pela América Central, chegaram na Colômbia e foram para o Peru, do Peru desceram os rios amazônicos até chegar no Brasil. Isso é uma hipótese, certo? Isso é uma hipótese. Mas olha outra que eu vou te mostrar. Provavelmente essa galera navegou pelo Caribe, foram navegando até chegar na Venezuela, nas Guianas, no Suriname, na Guiana de novo, até chegar no delta ou foz do Amazonas. Processo de migração. Agora, vamos fazer a bacia amazônica aqui, em azul. Deixa eu aumentar a tela para você enxergar melhor. Em azul, e mudar a cor aqui. A bacia amazônica. Olha só a bacia amazônica. Beleza? A bacia amazônica tem formato de espinha de peixe, correto? E olha os rios que vão, chegando aqui, no Planalto Central. Perfeito? Que tem mais rios aqui também, que vai para o Sudeste. E olha o São Francisco aqui em cima. E aí, temos os outros afluentes no extremo norte, que também vão bater aqui na bacia amazônica. Então, é por isso que muitos arqueólogos, paleontólogos acreditam que esses indígenas saíram da Amazônia e, através da navegação, eles se espalham pelo resto do Brasil. Beleza? Olha que interessante a história, velho. Olha só que interessante as ciências humanas, ok? E vejam que esses homens antigos passaram a explorar a Terra, beleza? Em benefício próprio. Tranquilidade? Então, eles se organizavam, eram nômades, então eles estão se espalhando pelo Brasil. 20 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, 6 mil, 1.000 e 1.500 aí vai mudar toda a sua relação com a Terra, porque chegam os europeus. Mas isso a gente vê depois. Então, as principais características desses povos originários antes da chegada dos portugueses. Deslocavam-se frequentemente em busca da caça e da pesca de frutos, portanto, nômades. Utilizavam o fogo para quê? Se proteger do frio, de animais, cozer alimentos, tá certo? E o homem dominou o fogo há mais de 200 mil anos, beleza? Então, esse conhecimento aí da utilização do fogo pode ser que eles adquiriram com seus antepassados, que atravessaram o estreito ou viajaram pelo Pacífico até chegar aqui, ok? Há cerca de 4 mil anos atrás, alguns povos indígenas passaram a praticar a agricultura e a produzir a cerâmica. Eles vão praticar a agricultura de coivara. E a cerâmica, por que cerâmica? Para armazenar os alimentos, e também alguns povos americanos, aqui do Brasil, no caso, eles utilizavam as cerâmicas para colocar os seus entes queridos mortos, faziam o seu ritual ali funerário e colocavam as pessoas, os seus entes queridos, dentro dessas urnas, ok? Sempre com posição fetal, ou seja, a posição como uma criança nasce quando vem ao mundo, fica com aquelas perninhas e as mãos e os braços cruzados, beleza? Bom, os primeiros habitantes do Brasil, aqui a gente já deu um salto na nossa história, no século XVI. Perfeito? Século XVI. Olha só, povos agricultores, língua tupi. Observem o mapa, vou aumentar a tela, observem o mapa.
povos tupi do litoral, aqui, ó, certo? Do litoral da América do Sul e toda essa região aqui, ó, povos tupi. Eram os únicos, professor? Claro que não. Nós temos o G, certo? O povo G, nós temos os Aruac, os Cariba ou Caraíbas e aqui os outros grupos. Tranquilos? Então vamos que vamos. Povos agricultores tupi foram encontrados pelos portugueses, né, no litoral brasileiro em 1500, praticava agricultura de subsistência. Através de técnicas rudimentares, os homens derrubavam a árvore com seus machados de pedra e limpavam as queimadas, sistema de coivara. Olha a relação do homem com a terra, a exploração dele com a terra. Limpa, queima um pouco o pedaço da floresta, queima ela, certo? Depois pratica a agricultura. Vão comer o quê? Mandioca, feijão, milho, batata doce, amendoim, tabaco, abóbora, pimenta, abacaxi, erva do mate, mamão, guaraná, etc. E esse trabalho era realizado pelas mulheres. Outra informação importante, galera, eram as mulheres que faziam o trabalho agrícola. O homem indígena ia caçar, ia pescar. Eram eles que limpavam a floresta de fato, ok? Então, a relação social, né? Na modernidade, a gente diz assim, né? A divisão sexual do trabalho era diferente do indígena para o europeu. Será que isso vai provocar estranheza no europeu? Com certeza que sim, né, galera? Então, e outra coisa que eu chamo a atenção para vocês era a riqueza de nutrientes desses povos indígenas antes da chegada dos europeus. Vejam quantos de produtos aí eles plantavam e consumiam, né? Com exceção do tabaco, obviamente. E alguns desses produtos, se você faz assim a comparação de fósseis de frutos da Amazônia com do sul do Brasil, certo? E com o do Nordeste, ou seja, algumas sementes plantadas por povos indígenas no Nordeste, antes da chegada dos europeus, algumas sementes agrícolas plantadas pelos indígenas do sul do país, certo? Se você faz o teste do carbono 14 de sementes fossilizadas dessas regiões que eu citei agora, Nordeste e Sul, com alguns produtos, algumas sementes agrícolas fossilizadas da Amazônia, você vai ver que, por exemplo, abacaxi, um fóssil encontrado de semente de abacaxi da Amazônia é mais antigo do que a semente de abacaxi, por exemplo, fossilizada encontrada no Sul e no Nordeste. Então, de novo, reforça aquela tese de que esses indígenas saíram da Amazônia com algumas dessas sementes e foram espalhando, galera, pelo resto do Brasil. Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Nordeste. Perfeito? E vejam a riqueza de nutrientes que eles tinham. Apesar de agricultores, os tupis deslocavam-se constantemente, praticavam agricultura, só que quando os indígenas queimavam o pedaço da floresta, limpavam e depois plantavam seus produtos, isso, segundo, né, os biólogos, né, a galera aí da agronomia diz que isso prejudicava o solo, apodrecia o solo mais rapidamente, entendeu? Daí a questão da movimentação. E aí, professores, vão encontrar povos diferentes da sua língua? Sim, tá? Eles encontram povos distintos que falavam tupi e aqueles que não falavam tupi. Então, as guerras eram constantes, disputando territórios. Perfeito? Processo de utilização e exploração do homem com a terra. Se ligou aí na nossa temática? Então, os outros povos, olha só, Tupinambá, Tupiniquins, os Guaranis e Caetés, ok? Esses povos aí, eles tinham alguma semelhança linguística. E os outros aqui, ó, o G e Aruac, eram povos de línguas diferentes dos tupis. Perfeito? Beleza? Então, esses eram os povos que os portugueses vão avistar quando chegam aqui no Brasil em 1500, tá? Na América Portuguesa, no caso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui das grandes navegações, as grandes navegações europeias, e nós temos aqui as causas, ó, a centralização do poder, cadê essa mão aqui? A centralização do poder nas mãos dos reis, a ideia de exportar mais, importar menos, o controle das atividades econômicas nas mãos dos reis, alcançar o Oriente, as Índias Orientais, terras das especiarias e os países pioneiros foram Portugal e Espanha.
Então, esse contexto do século XIV, XV, XVI, o advento do comércio na Europa, o desenvolvimento do capitalismo comercial, o mercantilismo, a formação das monarquias nacionais, a concentração de poderes nas mãos do rei, perfeito? A ideia, a aliança entre rei e burguesia, rei e a nobreza, e o interesse da Igreja Católica de expandir o catolicismo para o resto do mundo, são as causas das grandes navegações, ok? Os portugueses e os espanhóis, os reinos, vão querer encontrar novas rotas comerciais, ou seja, sair da Península Ibérica e encontrar uma rota no Oriente. Então, os portugueses, por exemplo, eles optaram pela rota da circunnavegação do continente africano. Já os espanhóis optaram pela viagem no sentido oeste, para chegar lá no Oriente. Porém, o navegador italiano que comandou a expedição espanhola a encontrar as ilhas do Caribe foi o Cristóvão Colombo. E esse Colombo que chegou ali no Haiti, por exemplo, e que viu os indígenas ali do Caribe muito semelhantes, parecidos com os das Índias Orientais. Daí o Colombo chamar os nativos, os povos originários da América de índio, ok? Índio. Então vejo que a palavra índio é uma imposição europeia, é um eurocentrismo já entrando no Brasil, é um preconceito. Os espanhóis não tiveram ali a preocupação de entender os povos nativos, já foram impondo a sua cultura, certo? Ou seja, os europeus vão gradativamente, não só os espanhóis, mas como os portugueses também, vão gradativamente eliminando a cultura dos povos nativos americanos. Então, nós vamos ter o processo de etnocídio. E a matança também vai decorrer nas Américas. Quando o europeu não precisava mais de um indígena aliado, ou ele vai escravizar ou vai eliminar, porque esse indígena ele vai resistir. Outros indígenas, eles vão tentar se favorecerem com a presença desses estrangeiros para eliminar uma tribo inimiga, ou mesmo fazendo alianças com grupos de europeus. Por exemplo, no caso do Brasil, os portugueses vieram para cá, começaram a explorar os índios. Então, os índios eles vão fazer, por exemplo, contatos com os franceses, que eram inimigos dos portugueses. Então, a ideia é de se aliar a um grupo estrangeiro para se beneficiar, perfeito? Mas ocorre também o processo de genocídio, matança de um povo, e o processo de etnocídio, eliminação da cultura daqueles que sobreviveram. Show de bola? Então é isso aí. Os portugueses circunnavegam o continente africano, 1498 chegam às Índias Orientais, às terras das especiarias, mas em 1500 Cabral e sua expedição chega no Brasil. O Pero Vaz de Caminha vai escrever, vai relatar sobre a fauna, a flora e as populações indígenas. Assim como os espanhóis fizeram, eles vão olhar os indígenas com uma visão etnocêntrica. Vamos vesti-los? Vamos. Vamos convertê-los ao catolicismo? Vamos. Vamos implantar o mercantilismo, o capitalismo comercial na América? Vamos. Vamos fazê-los trabalharem? Vamos. Para enriquecer, claro, Portugal, e não o desenvolvimento dos próprios indígenas. Então, percebam que o processo de utilização e exploração do homem com a terra vai se modificar com a chegada dos europeus. Bom, e aqui nesse caso, conquista espanhola, nós temos aí os primeiros a pisarem no continente americano, foram os espanhóis, a expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Chegam nas ilhas do Caribe e já começa a porrada em cima dos índios, e aqui com o objetivo de buscar riquezas das terras dos nativos americanos. Ok? Mas falar sobre os nativos americanos na perspectiva espanhola é no nosso próximo encontro sobre esse mesmo tema, porém no espaço diferente que será a América Espanhola. Beleza, vamos lá. Conquista da terra pelos portugueses. Então você sempre vai ficar aqui com a gente, né, para assistir toda a nossa série sobre o processo de utilização e exploração do homem com a terra. Agora nós temos a conquista da terra pelos portugueses. Chegaram em Porto Seguro, aqui no mapa, observa o mapa, vamos aumentar a tela. Chegaram em Porto Seguro em 1500.
Então, aqui já começa a derrocada dos povos originários, ok? E observe o mapa, que o mapa, vamos para a legenda, para ele nos auxiliar o que aconteceu nesses primeiros contatos com os indígenas. Primeiro, expedições iniciais de exploração do litoral brasileiro, 1500 a 1502, expedições de exploração econômica, 1503 a 1511, armadas guarda-costas contra o contrabando de pau-brasil pelos franceses e as expedições espanholas de exploração que, pelo litoral brasileiro, buscavam o Rio do Prata. Os espanhóis estavam aqui, ó, escoavam prata por aqui, os portugueses tentam dominar essa área aqui também. E as expedições espanholas do Rio da Prata, tá aqui, né? Eles vinham de lá da Europa e faziam expedições aqui. Tranquilos? Bom, e aí nós temos expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, chega em Porto Seguro, procura de ouro e prata, não acha, e o Brasil vai ficar sendo o quê? No processo das grandes navegações, vai ficar sendo um entreposto comercial. Navios saíam de Portugal em direção às Índias, mas paravam no Brasil para fazer reparos, pegar suprimento, água potável, e depois rumavam para as Índias Orientais, ultrapassando lá no sul da África o Cabo da Boa Esperança. Indígenas trocavam a madeira por objetos como espelho, facas, pedaços de tecidos. Olha só, o primeiro produto a ser explorado, o pau-brasil. Então, os indígenas, inicialmente de bom grado, fizeram esses contatos com os portugueses. Essa prática é conhecida como escambo. Perfeito? Mas, na visão dos portugueses, todas essas terras conquistadas, segundo os limites de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, pertenciam ao rei de Portugal. Ou seja, nada vai mais pertencer aos índios. E nesse processo de exploração do pau-brasil, do corte da madeira de pau-brasil feito pelos indígenas que trocavam a madeira por bugigangas portuguesas, olha só, do Rio Grande do Norte, vamos pegar aqui o mapa, a referência, do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, a gente tem a área de Mata Atlântica. Então, a abundância de pau-brasil estava nessa área aqui. E cada vez mais, com o corte do pau-brasil, ou seja, uma exploração predatória, tá? Porra, foi mal. Predatória, os indígenas iam cada vez mais avançando para o interior para entregar essa madeira para os portugueses, que eles utilizavam para atingir tecidos. E tudo isso, pessoal, vai causar estranheza nos povos indígenas, que não vão aceitar a longo prazo o trabalho compulsório. Eles passam a resistir cada vez mais. Perfeito? Mas vamos ter nesse processo a devastação da Mata Atlântica e atualmente resta apenas 3% da área ocupada originalmente. Tranquilos? E aqui na nossa legenda, os índios produziam coletivamente, dividiam seu ganho, não conheciam a propriedade privada. Atualmente vivem em reservas e precisam muitas vezes ir longe caçar e pescar. Associar agora aquela imagem e o poema da nossa tela inicial, gente, certo? Eles perderam seus costumes e a poesia diz que eles têm o direito ainda de manter as suas tradições, né? Que os não índios devam respeitá-los. Tá aí o caso Yanomami, né? Onde as pessoas não respeitam as reservas deles, e aí ocorre o que ocorreu ali, como você pode observar no noticiário. Perfeito? Nas aulas de atualidade a gente vai tratar sobre tudo isso, porém ainda citarei aqui nessa aula um pouquinho sobre a vida dos índios na atualidade. Choque de culturas nesse processo de utilização e exploração da terra, exploração do homem com a terra. Olha aqui, opa, aqui, ó, ok? Os indígenas não se dedicavam ao acúmulo de riqueza e desconheciam a propriedade privada. Os indígenas recusavam o trabalho compulsório, porque vem a colonização do Brasil a partir de 1532, vem a introdução da plantação de um produto, a monocultura da cana-de-açúcar. Observe, os índios plantavam um monte de coisa, batata, amendoim, né, abóbora, abacaxi, e agora eles eram obrigados a plantar somente a cana-de-açúcar. Isso não entrava na cabeça do índio. Entendeu? Eles resistiram a tudo isso. Tentativa dos europeus de escravizá-los ainda. Afastamento dos índios para o interior. Fugiam dos portugueses para o interior. Tá?
os que conviveram com os portugueses assimilaram a cultura europeia, principalmente a religião católica. Tá? Na expansão, nas grandes navegações, expansão marítima, vem o catolicismo. E a partir de 1549, vem os jesuítas, e seguidos por outras ordens religiosas que vão confinar os índios em missões ou reduções. Tá? Missões jesuíticas ou reduções, que era redução, tem o sentido de reduzir o índio ao cristianismo, perfeito? Então, vem aqui os padres da Companhia de Jesus. Primeiro jesuíta a atuar no Brasil foi o Manuel da Nóbrega, que veio no governo do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Então, vejo que a exploração do homem com a terra, os portugueses vão introduzir o modelo europeu, certo? De propriedade, de instituição política administrativa no século XVI. Primeiro vem o quê? As capitanias hereditárias dividiram o Brasil, certo? Em faixas de terras horizontais ou verticais, dependendo da visão que você observar isso aí. Tá? E aí o capitão donatário, o homem branco, casado, conhecedor da língua portuguesa, é que vai administrar tudo isso. E depois vem o sistema de governo geral, o representante do rei está na terra. E os índios vão perdendo seu espaço, seu território, o seu direito de fazer o seu respeito à espiritualidade do pajé, de caçar, de fazer suas artes, cerâmica, cestaria, etc. Tá? E agora vou ter que morar aqui, em São Miguel, né, lá no Rio Grande do Sul, uma missão feita pelos jesuítas espanhóis. Ok? Aí está relacionado aos povos, né, os Guarani, povo Tupi-Guarani do Sul. Bom, agora uma situação mais atual, gente, mais atual, aqui sobre a situação dos povos indígenas, tá? Dos povos indígenas. Na década de 1980, muitos indígenas de diferentes etnias se organizavam politicamente para lutar por seus direitos. Os índios se politizaram, claro, né? Ao longo da história do Brasil, na visão, na perspectiva eurocêntrica, os índios sendo explorados no período colonial, os índios não sendo respeitados no período imperial e republicano. Ou seja, já na independência do Brasil, os índios não foram respeitados, suas terras não eram respeitadas. Só na década de 80, com a Constituição de 88, que vai dar, né, um certo direito ao índio. E mesmo assim, a criação de reservas, que já vinha acontecendo desde Vargas, certo? Getúlio Vargas, mas a oficialização das reservas através da Constituição, que todos os indígenas têm direito à terra de acordo com a sua ancestralidade, ou seja, o direito atemporal da terra, fica aí oficializado na Constituição de 88. Embora aqui hoje existe um debate que querem anular esse direito que os índios têm, né, o direito atemporal sobre a terra, ok? Mas os índios se politizaram. O governo criou a FUNAI, né, para proteger os interesses indígenas. Ou seja, a FUNAI é uma instituição de governo. E os índios criam também as suas próprias instituições para lutar por seus direitos e manter suas tradições de acordo com o poema que a gente viu. Então, nosso texto base aqui, né, da nossa aula, né, o nosso texto de referência é aquele poema, galera. Então, vamos lá. A União das Nações Indígenas, o UNE, e o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, participaram, vou aumentar a tela, da elaboração da proposta que serviria de base para a inserção dos direitos indígenas na Constituição de 88. Direito sobre suas terras, direito de utilizar suas línguas maternas, reconhecimento de seus costumes e tradições. Segundo o censo de 2010 e do Instituto Socioambiental, ISA, existem 896.917 indígenas no país, representando 252 povos e 462 terras indígenas demarcadas. Apesar dos avanços conquistados com a Constituição de 88, os indígenas ainda enfrentam uma série de problemas, entre os quais invasão de suas terras por fazendeiros e mineiros, expulsão de suas terras por conta de obras públicas, exemplo da transposição do Rio São Francisco, a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a transamazônica do Nordeste até o Amazonas, na região Norte, a pobreza e a discriminação.
Então, observe aí que mesmo esse texto sendo criado lá no início da década de 80, parece que as coisas estão, né, acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento, reservas indígenas ou suas terras demarcadas estão sendo ocupadas por não indígenas, inclusive por ações de governo ao longo da história do Brasil, seja do Império, seja da República, perfeito? E agora você tem ali os indígenas na nossa primeira tela, fazendo suas manifestações em frente ao poder público do Legislativo, que é o Congresso Nacional. Beleza, galera? Ok? Compreenderam agora como é que se estuda as ciências humanas, história para o Enem? É desta forma. E agora vamos treinar aqui questões, tá certo? Olha só, primeira questão, vamos aumentar a tela, vamos treinar aí. Na prova do Enem, você vai ver, olha, 2 documentos, texto 1 e texto 2, mas como é que eu começo essa prova? A análise do meu texto. Gente, por aqui, ó, pelo comando da questão. Ao comparar os textos às formas de designação de grupos nativos pelos europeus, durante o período analisado, são reveladoras da... Eu começo por aqui, beleza? Sempre. E aqui vamos ver se temos alguma palavra-chave para a gente associar aos textos bases. Então, ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos indígenas, formas de designar dos grupos nativos pelos europeus. Vamos lá, primeiro texto agora, vamos lá para cima. Documentos do século XVI, algumas vezes se refere aos habitantes indígenas como Brasis. Ó, Brasis. Os Brasis é a designação. Show de bola? Então, a gente já está associando aqui, ó, os Brasis. Os negros da terra também, ou gente brasílica, como ele diz. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro. Era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negros da terra, outra designação, e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Então, está aí ó, a Maria Lília Schwartz. Ok? Gente da terra brasiliense da nação, pensando o Brasil, construção de um povo. O texto 2. Índio é um conceito e outra designação. Designação índio, tá aqui, ó, texto base. É um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, ou seja, os ingleses, terminaram por denominar da mesma forma tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ou seja, os tupinambás e os astecas têm características distintas, mas mesmo assim foram designados pelos europeus de índio. Então, agora sim, ao comparar os textos às formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado, são reveladoras da concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Ele está dizendo que a galera é comum, tem ancestralidade comum. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Na letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E a letra E, visão utópica configurada a partir da fantasia de riqueza. Resposta aqui, gente, é a letra C, concepção etnocêntrica. Não viam os índios como eles eram. Eles foram designando estereótipos de acordo com a visão dos europeus. Etnocídio, perda da cultura dos nativos ou imposição de uma cultura sobre a outra. Beleza? Questão número 2, Enem, para pessoas privadas de liberdade. Dali avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus. Olha, eram pardos. Os indígenas não se chamavam de pardos. Isso aqui já é uma expressão de um europeu. Aí faltou dizer, né? Primeiro leia o comando da questão, já ia vacilando aqui, né? Vamos lá. Ó. O texto é parte da famosa
Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Formação da identidade brasileira. Tratando da relação, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a... Então, ele está dizendo aqui formação da identidade. Já estou chamando o índio de pardo. Todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios, né? Lisos, que ele está dizendo. Então, de novo aqui, ó, o texto é parte famosa da Carta de Pero Vaz, documento fundamental para a formação de uma identidade. Se está formando é etnocídio, galera. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. D. Oposição de interesses entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. E a letra E. Abundância da terra descoberta, o que possibilitou sua incorporação aos interesses mercantis, interesses econômicos portugueses, por meio da exploração econômica dos índios. Então, vamos ver a resposta correta aqui. É a letra B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais de indígenas. Andavam nus, nas mãos traziam os arcos com suas setas, não fazia o caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, né? Tem tanta inocência como mostrar o rosto, ok? Postura etnocêntrica do europeu, do Pero Vaz de Caminha, diante das características físicas e práticas culturais dos indígenas. Beleza? Ô, professor, tá ficando tranquilo agora o meu Enem, hein? Justamente, já fica aqui com a gente sempre no História para Vencer Vestibulares. Olha essa da Unicamp. Ela se aproxima ao que o Enem exige, beleza? Está de acordo com as competências e habilidades do Enem, por isso que a gente traz ela. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Se tiver legenda, leia, tá? Então, introdução a uma história indígena, aqui da Manuela Carneiro da Cunha. Com base no excerto, ou seja, com base no texto, nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas do Brasil assinarem. Então, nós temos aqui uma política frente indígena, ele fala, tinham por seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou portugueses. Então, primeiros contatos com os europeus. Ele quer a correta. A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. O fato de tamoios e tupiniquins serem grupos aliados contribuiu para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam. Na letra C, os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. E a letra D, as etnias indígenas viviam em harmonia, umas com as outras e em equilíbrio com a natureza. Esse quadro foi alterado com a chegada dos europeus, que passaram a incentivar os conflitos interétnicos para estabelecer o domínio colonial. Então, essa aqui, a resposta, se queira que eu bati aqui, deu a letra A. A população ameríndia era heterogênea, culturas distintas, e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir,
de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. O que eu queria dizer a vocês é que nós temos, nessa questão, a relação com a nossa temática, os processos de utilização, exploração da terra pelo homem, né? Então, você tem aqui, como o indígena via a terra, como ele se organizava explorando a terra, e as rivalidades que haviam entre os grupos étnicos linguísticos. Ou seja, havia as disputas entre os indígenas de um mesmo grupo etnolinguístico, assim como havia as disputas indígenas entre diferentes grupos étnicos linguísticos. Por exemplo, o G, o Caribe, o Aruaque, o Tupi, o Tucano, o Pano, beleza? São exemplos de grupos étnicos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Show de bola, galera? Então é isso aí, finalizamos a nossa primeira aula de processo de utilização e exploração do homem com a terra. Perfeito? Toda semana aqui no nosso canal História para Vencer, uma nova aula sobre ciências humanas e suas tecnologias da disciplina História. Grande abraço e estude. Valeu!